Essa minha história, quando eu tinha 2 anos, aonde eu acredito que começou todo o meu chamado. Eu tinha 2 anos e a minha mãe colocou minhas duas irmãs, né, comigo dentro da nossa casa e ateou fogo e foi embora, para nunca mais voltar. Numa atitude que eu não sei o que aconteceu, algumas pessoas falam, mas eu não posso afirmar. E fomos colocadas nessa casa, ela colocou fogo e foi embora e abandonou a gente. E nesse episódio, minha irmã mais velha conseguiu nos salvar, porque se não fosse a Lorena, a gente não tinha conseguido sair dali. Eu acredito que a casa teria, né, iria o fogo pegar lá e a gente poderia ter morrido. E nós conseguimos sair da casa. E depois disso tudo que aconteceu, nós fomos morar com a minha família paterna. E também lá não deu muito certo, porque tinha os meus irmãos e tinha muita confusão e a gente não pôde ficar também vivendo muito tempo lá. E com 7 anos, eu tinha 7, as minhas irmãs eram mais velhas, nós temos a diferença de 3 anos para cada, né? É engraçado porque é 3 anos da minha irmã mais velha para minha irmã do meio e da minha irmã do meio para mim. E nós fomos para um colégio interno. Só, gente, que esse colégio interno, se eu pudesse falar para vocês a dimensão do que eu sinto a respeito disso, era como, infelizmente, algumas pessoas dizem, né, que o inferno é na terra. E lá nós sofremos todo tipo de situação, de constrangimento, de tristeza, a gente apanhava. E as minhas irmãs saíram mais cedo do que eu, né? Uma foi embora porque não queria mais ficar, infelizmente, foi ter que buscar a vida dela. A minha outra irmã fugiu e depois teve que ser internada em outro lugar. Enfim, eu saí de lá com 13 anos, saí de lá já muito rebelde, com déficit de atenção, com várias situações. E foi passando o tempo, eu voltei para casa da minha tia e por uma fuga, uma questão de fugir da realidade que eu vivia, eu me casei. E também não deu certo, gente. Eu fui para um casamento muito abusivo. Meu ex-marido, ele me batia, ele saía, ele me traía. E era um casamento tão ruim para mim quanto para minha filha, porque ele era um pai que não era presente. E ela só tinha a mim, a família dele, a avó, o avô, a tia, mas não tinha presença paterna. E quando a Thaís tinha 4 anos, eu resolvi me separar. E eu conheci o meu marido atual, com quem eu sou casada, já, a Thaís tinha 4 anos. E tinha 6 meses eu conheci o Cláudio, que é o meu esposo atual, pai de mais 2 filhos que eu tenho, então eu tenho 3 filhos. Thaís, a Ellen e o Gabriel, que são o que me move, a minha vida, todo o meu respirar, abaixo de Deus são os meus filhos. E eu digo que os meus filhos são as minhas realizações fracionadas em pessoas. Os meus filhos são a minha inspiração, são a minha motivação, porque eles são meus amigos, eles me ajudam, eles me ouvem, eles me tornam pessoas melhores. E enquanto você é mãe, na época, quando eu me casei pela segunda vez, a gente não tinha condições financeiras nenhuma, a gente passou muita necessidade de ter luz cortada, de limitações alimentares e tudo, e era muito difícil, sabe? Nunca foi fácil. Havia tempos que eu pensava, gente, ou até onde isso vai, né? Porque a gente já vinha de uma infância massacrada, de uma adolescência pior, de um ex-casamento pior. E eu acho que eu já tinha um chamado, Deus já tinha um chamado para mim. E eu sentia muito forte a questão social, a questão criança, a questão adolescência. E eu comecei fazendo festinha, mesmo morando num lugar limitado, que inclusive foi a minha irmã também que me trouxe pra cá. Eu morava num cômodo e o espaço sempre foi muito limitado. A gente sempre foi muito
A gente sempre foi muito, as situações muito humildes, muito carentes para a minha situação que eu passava, mas eu tinha o chamado, eu queria fazer alguma coisa. E nós começamos fazendo festinha para as crianças. E nós fizemos festinhas para as crianças durante 2 anos. A gente fazia festinha com guaraná e cachorro quente. Eu pedia aos meus amigos, algumas pessoas que eu conhecia. E aí passou 2 anos, depois que nós fizemos festinha do Dia das Crianças, nós resolvemos fazer o Natal. E vamos lá, começamos a fazer o Natal e fizemos o Natal e conseguimos. Só que aí eu falei assim, eu queria colocar um projeto para as crianças aqui. E como eu sempre gostei muito de dança, eu cismei que eu queria um projeto de balé. E vai lá a Sol, gente. A Sol vai lá e começa a falar. E as pessoas olhavam para mim e falavam para mim, Sol, por que você não coloca um hip hop, um funk, fica mais dentro do comunidade, né? E o olhar deles. Tanto é que o nosso projeto se chama Ampla Visão, em homenagem a todas essas pessoas que não enxergam o potencial que as nossas comunidades, favelas e vielas têm, né? E aí eu sempre falo, por que não balé? Por que uma menina de comunidade não pode ter a mesma oportunidade que as pessoas, que as outras que não são de comunidade têm? Tudo bem que não é igual da mesma forma, mas por que não? E eu sempre pedi a Deus, e isso vinha no meu coração. E um dia veio uma pessoa muito importante, uma das pessoas que mais acreditam no meu trabalho, e me ofereceu a oportunidade de colocar o balé aqui na comunidade. E nós colocamos o balé aqui, se eu não me engano, em 2016. E o balé veio para Duarte da Silveira. E aí, gente, não tava muito bom, ainda tinha alguma coisa para acontecer. E eu falei, não, eu quero colocar alguma coisa a mais, porque o balé era mais para as meninas. E nós resolvemos fazer uma banda marcial. Porque a gente via que no 7 de setembro, as crianças iam tudo para fora com as mães, mas iam assistir a banda. Elas não iam participar. E nós resolvemos colocar as crianças em participação na banda. E como não podia deixar de ser, sempre as pessoas querendo menosprezar o trabalho. E falavam, só, você vai conseguir, uma banda custa caro, os instrumentos custam caros. Mas vai lá de novo, as mãos do Senhor usando pessoas na terra, e nós hoje temos mais de 30 instrumentos e uma banda marcial maravilhosa, gente. Mas também ainda não estava muito bom. E aí o que eu pensei? Eu falei, eu quero criar um concurso literário. Que, ó, aqui, inclusive, onde eu tô gravando, é a nossa brinquedoteca. Espaços limitados, porque nós não temos ainda espaços para colocar, mas nós temos a nossa biblioteca. E nós fizemos o nosso primeiro concurso literário, premiamos as crianças. Esse ano, até semana passada, teve mais uma edição e na outra semana outra. E nós colocamos o concurso literário aqui. E acompanhado disso, gente, nós temos aqui um sopão, um projeto do sopão, que durante o inverno é toda sexta-feira, com a ajuda dos nossos parceiros, que são pessoas que vêm abraçando a gente. Nós temos a nossa cooperativa, que também é mais um daqueles casos onde as pessoas não enxergam potencial em nós, pessoas negras, pobres e de comunidade. E nós temos a nossa cooperativa de mulheres, que são mulheres da comunidade, que ensinam mulheres da comunidade. E essas mulheres saem para o mercado de trabalho. A gente já tem meninas que trabalham, né, através do nosso projeto. Nós temos lá com muita luta e ganhamos todas as máquinas. Porque quando você faz um trabalho que ele tem frutos, as pessoas querem ajudar, né? E também, gente, nós temos a menina dos meus olhos, não, porque todos os meus projetos são menina dos meus olhos. Mas nós temos uma festa de 15 anos para meninas de comunidades ou meninas que não tenham condições
de fazer uma festa de 15 anos. E nós temos, esse ano nós comemoramos a 7ª edição do Baile das Debutantes das Comunidades. Elas recebem tudo que elas poderiam receber. Tem cerimonial dos meus amigos, tem a doação dos meus parceiros e meus irmãos, minha família, que eu digo que é a minha família, é sapato, é vestido, é docinho, é bolo, é tudo. A gente esse ano está com 18 meninas, nós começamos o projeto com 10. E mesmo assim as pessoas não conseguem olhar para a gente como potencial. Nós temos vários projetos aqui, a gente tem o futebol, a gente tem os outros projetos que também são de relevância, né? A gente tem a gente está fomentando e crescendo a nossa cozinha criativa e a nossa costura criativa com economia solidária. E essa é a história da Sol, gente. A história da Sol, do projeto Ampla Visão. Eu digo para vocês que eu quero realmente crescer e que a nossa história nunca saia da história de vocês. Porque uma história sempre vai complementar a outra. E é isso aí, mulheres negras, guerreiras, pretas, juntas. Um beijo para todas vocês.